O que nós esperamos de Deus? Eu vou entrevistar algumas pessoas aqui. Já vou pegar logo o primeiro aqui, que é o Júnior. Júnior, o que você espera de Deus na sua vida? Graça e perdão. Graça e perdão. E você, Ana, o que você espera que Deus faça na sua vida? Me perdoe. Te perdoe? Vamos ver aqui. Israel, o que você espera que Deus faça na sua vida? Sei lá, seja legal e faça o que eu quiser, sei lá. Seja legal e faça o que Ele quiser na sua vida? Opa! Igual aquele. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E se Ele te enviar para a África? Vamos embora? Para o Iraque? Fala, para por aí, para por aí. Muito bem. O que você espera de Deus? Conversão do meu marido. Conversão do seu marido? É o maior presente para esse ano. Olha só que presentão. E você, o que você espera que Deus faça na sua vida? Bênçãos, sempre bênçãos. Bênçãos, né? Muito bem. João, o que você espera de Deus na sua vida? Primeiro, a salvação. E segundo, que Ele cuide da minha vida e da minha família. Muito bem. Tony, o que você espera de Deus na sua vida? Eu espero que Deus me dê vida eterna no dia da arrebatação, que eu esteja junto com quem for para lá. Espera estar com Ele no dia do arrebatamento. Silvia, que bom te ver aqui. Que bom. Essa aqui é a mãe da Elô, para quem não conhece. Amazonense aqui, que veio passear. Paraense? É tudo lá do norte, né, Silvia? Tudo pertinho ali. Que bom te ver, Silvia. O que você espera de Deus na sua vida? Que esse ano não tenha enchente no Acre. Teve enchente 2 anos em seguida, que Deus seja misericordioso conosco lá. Isso aí eu creio que é o desejo de muita gente lá, né? Muito bem. Rodrigo, o que você espera de Deus na sua vida? Deus sempre continue dando proteção para mim e para minha família e muitas graças para a gente. Muito bem. Olha, a gente espera que Deus faça tanta coisa por nós, não é isso? Quem espera alguma coisa de Deus aí na sua vida? A gente tem que esperar. Se a gente não esperar algo de Deus, não tem nem motivo pelo qual a gente estaria aqui, né? Agora, o que Deus, a gente viu, a gente falou, né? O que nós esperamos de Deus. Agora, o que Deus espera de nós? Vamos repetir isso aí? O que Deus espera de mim? Ele fala na Bíblia o que Ele espera de cada um de nós. A gente espera muito dele. Que bom que a gente espera. E Deus ensina para a gente esperar nele mesmo, confiar nele e ter esperança nele e não desistir. Mas ele também espera algumas coisas de cada um de nós. Lá em Miqueias, vamos ler aqui, Miqueias 6:8, é um livro que normalmente o pessoal lê pouco, mas ali o profeta nos ensina o que Deus espera de cada um de nós. No início, ele começa a falar, nos versículos anteriores, ele fala assim: por acaso Deus quer que a gente sacrifique, que a gente faça holocaustos? Ou seja, ele está resumindo lá, por acaso Deus está preocupado só com sacrifícios e atos religiosos? Aí, depois ele vem e fala o que realmente Deus espera, Deus quer que a gente faça. Ele mostrou a você, ó homem, homem aqui é ser humano, é tanto homem quanto mulher, jovem, adolescente. Ele mostrou a você o que é bom e o que o Senhor exige, ou seja, o que o Senhor
espera. Diga o que? O Senhor espera. Aí ele diz 3 coisas importantes que você tem que sair daqui hoje sabendo o que Deus espera de você. Esses 3 pontos importantes. Primeiro, pratique a justiça. Diga, pratique a justiça. Repita, ame a fidelidade. E ande humildemente com Deus. É isso que Deus espera de nós. Quando você vai para o Novo Testamento, embora esse texto esteja lá nos profetas menores, no Velho Testamento, esses mesmos princípios se repetem no Novo Testamento. Deus espera, primeiro, que a gente pratique a justiça, que a gente seja justo. Deus espera que você seja uma pessoa justa. E Jesus ainda diz o seguinte, olha, a nossa justiça tem que ser superior àquela justiça dos fariseus. A justiça dos fariseus não agradava a Deus, porque era baseada em atos e normas religiosas. Os fariseus faziam tudo certinho. Eles seguiam rituais, não falhavam em nada, mas eles desprezavam a verdadeira justiça e o amor de Deus. Então, perceba nesse texto aqui que Jesus diz que a nossa justiça precisa ser o quê? Muito superior a dos fariseus. E essa justiça, para ser muito superior a dos fariseus, só com Jesus Cristo. Diga, só com Jesus Cristo. Romanos 1,17 diz que no Evangelho foi revelada a justiça de Deus. Por quê? Porque Deus nos tornou justos. Nós fomos justificados por Cristo. Por isso que lá a lei que os fariseus praticavam, a lei não foi suficiente para a salvação. Precisava da graça de Deus. Era uma justiça imperfeita. A justiça só se tornou perfeita em Cristo. Por isso que Paulo fala, que é no Evangelho que é revelada a justiça de Deus. Então, para você praticar, resumindo, para você praticar a verdadeira justiça de Deus, você precisa de Cristo. Você precisa ter sido justificado. Sem essa justificação, ou seja, em Cristo, Ele nos torna justos para poder praticar essa justiça. E aí essa justiça o que é? É um viver correto, é uma prática constante dos princípios de Deus, do pensamento de Deus na nossa vida, ou seja, qual é a vontade de Deus? Diante de tantas situações que nós passamos, aí nós praticamos a justiça. E para reconhecer essa vontade de Deus, só tendo Cristo como Senhor. Então uma coisa está ligada à outra. Para praticar a justiça, nós precisamos de Jesus no nosso coração. Sem Cristo na nossa vida, não tem como praticar essa justiça. Você só vai conseguir ser justo com Jesus Cristo. Esse versículo, Romanos 1:17, o apóstolo Paulo ele repete várias vezes em Romanos, em outras passagens, também em Gálatas ele fala sobre isso.
e ele coloca em Cristo o centro da justiça de Deus. Por isso eu quero perguntar para você: Cristo tem sido o Senhor da sua vida? É isso que Deus espera, é o primeiro ponto que Deus espera na nossa vida. O que Ele mais espera na nossa vida é que a gente viva essa justiça. Jesus Cristo é o teu Senhor. Se Ele diz que em Cristo é revelada toda a justiça de Deus, você vive essa justiça na sua vida? Você já tomou essa decisão no teu coração de entregar de verdade o seu coração a Jesus Cristo? Segundo, você precisa amar a fidelidade. Olha, Deus preza fidelidade. E a fidelidade em várias áreas. O que significa fidelidade? Ser fiel. É você ter zelo, é você ser leal. Quando você é leal, você é uma pessoa fiel. No casamento, o que significa ser fiel, fidelidade? É um casal, um marido e a esposa, os dois, um não trair o outro, não cometer adultério, não mentir para o outro, não esconder coisas do outro. Tem gente que pensa que ser fidelidade é só na área sexual. Não. Quando se mente, você não está sendo leal, você não está sendo fiel. Fiel nos relacionamentos, você cumprir aquilo que você prometeu. Quando você cumpre o que você prometeu, você está sendo uma pessoa fiel. Fiel é ser uma pessoa leal, de confiança. Deus quer que a gente seja assim. Uma pessoa de confiança. O Salmo 15:4 diz: cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Ser fiel é você não esquecer dos amigos, das suas origens. Ser fiel é você não esquecer dos feitos de Deus na sua vida. Você lembrar do que Deus fez. No momento, os milagres que Ele já fez na sua vida, as bênçãos que Ele já fez. Lembrar de agradecer, porque é uma tendência nossa qual é? Na hora da dificuldade é focar no problema e esquecer o que Deus fez e começar só a pensar naquela dificuldade, e aquilo rouba o nosso coração. Deus exige fidelidade, e a gente já vê isso no primeiro mandamento, Êxodo 20, versículo 3. Não terás outro Deus diante de ti. Não terás outro Deus. Deus fala, eu sou o único Deus. Deus exige fidelidade. Ele exige tanta fidelidade que a Bíblia diz que Ele tem ciúme de nós. Ele exige que você não se desvie, que você não murmure, que você não seja uma pessoa ingrata como foi o povo lá do deserto. Um povo que, quando Moisés subiu o monte para receber as instruções de Deus, Moisés demorou um pouquinho, o povo já fez um bezerro de ouro. Lembra disso aí? Está lá no livro de Êxodo. Fez um bezerro de ouro, adorou aquela imagem. Deus exige fidelidade. Deus não quer que os seus filhos desviem. Ele quer que você ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Deus quer ser prioridade na nossa vida. Deus está sendo a nossa prioridade? É uma pergunta que a gente precisa fazer.
Deus está sendo a sua prioridade? Eu acho que esse devia ser um alvo de todos. Há poucos domingos atrás você escreveu os seus alvos. Consta lá, Deus ser a sua prioridade. Como é que você vai saber se Deus é a sua prioridade? Pelas suas atividades diárias. Deus faz parte. Você colocou tempo para você meditar. Ali você fez um propósito de crescer com Deus, de crescer no conhecimento da palavra. Você fez um propósito de orar. Você fez um propósito de melhorar o seu relacionamento com Deus? Então, se você fez isso, Ele está sendo prioridade para você. Jesus, Ele promete aqui para quem é fiel. Olha o que Ele promete. Ele diz: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ele começa a pedir para você ser fiel no pouco. O pouco que você está fazendo para Ele, seja fiel. O pouco que você está recebendo, que Deus está confiando, seja fiel. Fiel no ministério que você está fazendo. Fiel com seu ato de generosidade. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Promessa de Deus. Lealdade aqui é fidelidade. É uma das características de quem é fiel. É uma pessoa leal, uma pessoa confiável. Terceiro, Deus quer que você ande humildemente com Ele. O que significa andar humildemente? Significa andar em submissão. Uma pessoa humilde é uma pessoa submissa. Você está sendo uma pessoa submissa? Você está sendo uma pessoa que coloca a palavra de Deus como autoridade na sua vida e se submete? Olha o que diz esse versículo, em Tiago 3. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Como é que a gente sabe se uma pessoa é humilde ou não? Através das obras praticadas por ela. Ou seja, Deus está falando, a pessoa sábia, que tem entendimento, ela demonstra isso através de obras, ações, atitudes feitas com humildade. Então Deus está falando, é no nosso dia a dia que a gente demonstra humildade. A todo momento a gente vai ser tentado a não demonstrar humildade, porque isso provém da sabedoria. Então, quanto mais sabedoria, mais condição a gente vai ter de ser humilde. Aí você vai ser testado a engolir sapo algumas vezes. Você vai ser tentado a ser arrogante por causa de uma injustiça que foi feita contra você. Vai dar vontade de você brigar. Vão pisar no teu calo, no teu pé, e você vai querer brigar. Vão ficar devendo a você, você vai soltar os bichos, né? Você vai ser testado. Todos nós seremos tentados a andar humildemente com Deus. Esse é um dos maiores desafios, é vencer a raiz de orgulho em nós. Esse vai ser o maior desafio de cada um. E sabe onde vai começar isso? Seu teste. Diga onde? Em casa. Lá na sua casa. Onde você fica mais tempo. Onde você mostra quem você é realmente.
Porque na igreja é fácil a gente ser humilde quando a gente se reúne aqui. Não é fácil? A gente cumprimenta o outro com aquela educação, com aquela cara de alegria, né? De paz no coração. Na verdade, não dá para conhecer todo mundo. Você só vai conhecer quando você conviver no dia a dia e você vai conhecer o caráter daquela pessoa realmente. Por isso que Deus não se impressiona com show. Aquele que quer mostrar uma santidade, uma inspiração para a plateia, para a assistência, quer mostrar um milagre para todo mundo ver, Deus não se impressiona com isso. Sabe o que impressiona a Deus? Um coração humilde e quebrantado. O Senhor não desprezará. Isso impressiona a Deus. Quando você fizer alguma coisa errada, como você tem um coração humilde, que é um coração submisso à palavra, o Espírito Santo vai te tocar e você vai pensar, puxa vida, errei. Não posso continuar assim. E você vai e conserta com aquela pessoa que você fez alguma coisa errada. Você vai, restitui aquilo que você lesou. Isso é um coração quebrantado, humilde diante de Deus. Isso impressiona a Deus. Quando a gente está sozinho, não tem ninguém para ver se a gente é santo ou se a gente tem alguém vendo, então eu tenho que mostrar a santidade. Se não tem ninguém vendo, não tem ninguém vendo, então eu vou fazer o que eu quero. Ninguém vai ficar sabendo. Isso toca o coração de Deus. Então, meu irmão, andar humildemente com Deus é praticar obras que agradam ao Senhor. Isso nós vamos ser tentados todo o tempo. A perdoar, a pedir perdão, a devolver aquilo que a gente pegou e não pertencia a nós, a perdoar a ofensa. Se você mentir, você consertar a mentira com a verdade. Isso toca o coração de Deus. Isso é andar humildemente, é andar debaixo da palavra de Deus. E aí na Bíblia eu vejo um homem, porque na Bíblia é o seguinte, Deus não esconde nada. Deus você vai para a palavra de Deus, Deus não poupa ninguém. Não escapa ninguém. A gente vê Deus falando que Davi é um homem segundo o coração dele, mas fala um monte de defeito dele. Deus fala de Abraão, Deus fala de Moisés. Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida por causa de uma arrogância dele, por causa do orgulho. Quando você vai para a Bíblia, você vê homens de Deus como Pedro, que deu lugar ao inimigo e entrou na vida dele. Jesus falou, afasta-te de mim, Satanás. E a gente vê, mas tem um homem na Bíblia que a gente não vê nem um podre dele, que é Daniel. Quando você começa a ver a vida de Daniel, fala, esse cara era especial demais. Tanto é que Ezequiel 14, versículo 14, o profeta fala ali, Deus falando, ele diz, olha, se uma cidade inteira for infiel a mim, eu destruo essa cidade. Mas se tiver 3 homens ali, Noé, Jó e Daniel, esses 3 se salvariam. E eu vi na vida de Daniel um homem que a gente tem que buscar um caráter semelhante. Para isso a gente precisa conhecer o livro de Daniel,
algumas histórias e saber o que ele fazia, o que esse homem tinha tão de especial. A gente não vai ter como vasculhar a vida dele toda por causa do tempo agora. Mas tem uma passagem em Daniel 6 que me chama muita atenção, que se encaixa em praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente diante de Deus. Foi quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Quando você anda com Deus, mesmo você praticando justiça, mesmo você amando a fidelidade e andando em humildade, você pode ser lançado na cova dos leões. E às vezes na nossa vida vão surgir covas. São testes de Deus, são provas, onde o nome do Senhor será glorificado. Então em Daniel 6, se você quiser pode abrir aí na sua Bíblia. Daniel chegou num nível tal, ele chegou na Babilônia como escravo, jovenzinho, e ali ele foi crescendo, foi sendo fiel a Deus, passou por várias provas, e chegou a ser um supervisor de vários prefeitos de cidade. E ele foi tão bem nisso que o rei da Babilônia pensou até em colocar Daniel como o governador de todo o império. E aí os outros líderes acharam aquilo um absurdo. Não, ele não pode ser, mas por quê? Por que ele vai ser? Gerou um ciúme no meio daqueles líderes, outros governadores e políticos, porque queriam aquele mesmo cargo, que foram investigar a vida de Daniel. E a Bíblia diz ali em Daniel capítulo 6, diz que esses homens foram investigar a vida de Daniel para ver se achava alguma coisa errada que pudesse usar como um argumento contra ele. E sabe do que aconteceu? Sabe qual foi a declaração daqueles homens? Não acharam nada. E eles disseram: olha, nós não achamos nada contra esse cara. Nós procuramos tudo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Será que a tua vida pode ser vasculhada? Será que a minha vida pode ser toda vasculhada, que não será achado nada? É uma pergunta que eu quero fazer para você. Você quer andar em humildade, em fidelidade e praticar justiça? Deus fala para a gente ser assim. Será que alguém pode pegar o seu computador e entrar em todos os históricos lá para ver onde você anda navegando? Será que todos os teus pensamentos podem ser expostos? Será que todos os nossos pensamentos podem ser revelados num vídeo para todas as pessoas verem? Eu sei que aqueles homens foram na vida de Daniel e vasculharam tudo. Vê a vida dele aí, vê o histórico do computador dele. Foram lá, não acharam nada. Caramba, nem um site pornô. O cara solteiro. Daniel não era casado. Não é possível. Pega as contas dele agora aí, as contas. Vê se ele está devendo alguém. Entraram lá. Está devendo? Não, tem que estar devendo alguém. Não está devendo ninguém. Não é possível, rapaz. Alguém que ele brigou. Alguém brigado com ele. Vai para os vizinhos dele. Os vizinhos. Os vizinhos conhecem bem. Os vizinhos também. Ninguém falou mal do cara. Vai para a família. Família conhece bem.
Vê como é que ele é lá com as pessoas. Não, Daniel não tem problema nenhum com ninguém. Com o pessoal que ele trabalha, também não. O relacionamento com os outros. Não acharam nada na vida de Daniel que pudesse denegrir a vida dele. Será que a gente pode ter uma vida assim, que nem a de Daniel? É um desafio para todos nós. É um desafio. Isso significa andar praticando justiça, amar a fidelidade e ser uma pessoa humilde. Não é fácil, meu irmão, mas é um desafio. É isso que Deus quer de nós, que a gente melhore a cada dia. Esse ano tem que ser um ano melhor para você do que foi o ano passado. Você vai se tornando melhor como pessoa, nos relacionamentos, na sua vida com Deus, vencendo áreas de pecado. Cada ano, se a gente melhorar um pouquinho, como que vai ser daqui a alguns anos, será muito melhor. Você vai olhar para trás e vai pensar, puxa vida, não acredito que eu fazia coisas daquele jeito. Não acredito. Deus, muito obrigado que eu venci aquela área de fraqueza na minha vida. Eu não acredito que eu era daquele jeito. Cada ano, se você for melhorando um pouquinho, você vai poder olhar para trás e glorificar o Senhor pelos feitos dele na sua vida, meu irmão. E Daniel era um cara assim. Ele chegou jovem na Babilônia. Ele não tinha pai e mãe para dizer o que ele tinha que fazer. Ele chegou com os amigos, todos os amigos servos de Deus, foi para lá escravo. Ele teve que decidir desde cedo, você que é jovem, adolescente que está aqui, você tem que decidir, como Daniel, desde cedo a quem você vai servir. Lá na sua escola, você tem que se posicionar desde cedo. No primeiro dia de aula, você já tem que se posicionar. Eu sou um filho de Deus, eu não participo dessas coisas erradas e pronto. Tem jovem que fica pensando, e até adulto, eu tenho que ficar em cima do muro, senão vão pensar que eu sou fanático. É isso que o diabo quer que você fique, em cima do muro, porque quem está em cima do muro já é dele. Você já tem que se posicionar desde cedo. Eu lembro, quando, assim que eu me converti, ia transferido para outras cidades e quartéis, onde ia servir. E lugar que trabalha só homem, hoje ainda as mulheres conseguiram ocupar espaços, que bom, né? O exército abriu para as mulheres, melhorou o ambiente, mas a maioria dos quartéis são homens, e onde tem muito homem, o clima é pesado. Rola de tudo, se fala de tudo, e eu tive que decidir desde cedo, a partir dos 27 anos, me posicionar como um filho de Deus, em todos os lugares que eu chegava. Uma decisão minha. Vamos fazer culto, reunir todo mundo aqui, quarta-feira, terça e quinta-feira. Depois a gente conseguimos, era uma vez por semana, todo dia depois do almoço. Todo mundo já ficava sabendo que eu era um filho de Deus. E reunia o pessoal para orar com aqueles mais novos, aqueles que queriam Deus, orar pelo quartel, orar pela vida das pessoas naquele lugar. Agora, você está lá na tua empresa, lá na tua cidade, ninguém sabe nem que você é um filho de Deus, que você é um cristão. Você tem vergonha de Deus? Não tenha vergonha, não. Assuma a posição. Daniel assumiu desde o início. Primeira coisa que ele já quis
decidiu: eu não vou me contaminar com os manjares do rei, e não se contaminou, que eram comidas consagradas a ídolos, banquetes ali. Ele falou: não vou participar disso. Ele decidiu desde jovem. Você que é jovem, você já tem que se posicionar. Você é um filho de Deus. Se posicione desde cedo perante os seus amigos. Já começa a falar de Jesus para ele. Agora, se a pessoa nem sabe que tu é, aí vem visitar a igreja. Chega aqui, encontra você, o cara vai olhar: cara, não acredito, você é da igreja? Aí o cara fica até vermelho, né? O Espírito Santo fala na hora, tá vendo? Você nunca falou de Jesus para ele? Você quer dar uma de cristão ninja? Né? Invisível, homem invisível? Você tem que se posicionar desde cedo a quem você serve. Você é propriedade de Deus, que Ele conquistou lá na cruz, com suor e sangue derramado, para te dar o que você tem hoje, que é o Espírito Santo dentro da sua vida, e vida eterna, e nova criatura, e bênçãos que Ele já tem te dado. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Aqueles homens ficaram indignados porque eles não conseguiram nenhuma acusação contra Daniel. E eles pensaram: só tem um jeito da gente pegar ele. É com esse Deus dele. E aí alguns homens foram até o rei e deram a seguinte ideia para o rei Dario, e falaram o seguinte: rei, a gente teve uma ideia. Nos próximos 30 dias, todo mundo tem que orar e adorar só o Senhor. O rei, como normalmente é muito orgulhoso: olha que ótima ideia. Quem orar para qualquer outro Deus ou qualquer outra pessoa, morte. Que ideia, rei, que a gente está tendo para você? Porque Rei, o Senhor é o Deus da Babilônia. E o rei falou: olha que ideia legal, gostei. E o rei foi convencido a assinar aquele decreto. E o rei assinou o decreto, não tem como voltar atrás. Era assim lá. Né? Agora, era os persas que dominavam a Babilônia. Não tinha como voltar atrás. E foram para a casa de Daniel ver o que ele fazia. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa contra o que o rei escreveu. E a Bíblia diz em Daniel capítulo 6 que Daniel, mesmo sabendo desse decreto, ele fazia tudo como ele sempre fez. Ele orava 3 vezes ao dia, ele subia para o seu quarto. Isso quer dizer que Daniel morava num sobrado, né? Janela voltada para Jerusalém, a direção. Ele devia ter uma bússola, uma direção, ele sabia para onde era Jerusalém. E ali, de joelho, ele orava 3 vezes ao dia. Você está entendendo como é que era a vida de Daniel? Não é por acaso que Deus falou: olha, se tiver Noé nessa cidade, se tiver Jó e Daniel, esses 3 eu salvaria eles, mas todo mundo seria perdido. Será que Deus pode olhar assim para a gente? Ah, aquela empresa lá eu vou falir ela, mas porque tem ali um irmão meu, um filho meu ali, e ele é fiel, eu não vou falir por causa dele. Ou então eu vou falir todo mundo, vou tirar ele dali e colocar em outro. É isso que Deus faz. A crise vai chegar para todo mundo, mas para aquele meu filho não vai ter crise para ele. E aqueles homens foram lá e viram Daniel orando 3 vezes ao dia.
correram, foram até o rei. Rei, o senhor não imagina o que aconteceu. Daniel era o queridinho do rei. O senhor não imagina, sabe, Daniel, o seu queridinho desobedeceu o Senhor. Seu decreto que o Senhor assinou essa semana. E o rei, não é possível. Puxa vida, não é possível. Desobedeceu o decreto, é morte, pena de morte. E aqueles homens pressionaram o rei não queria fazer isso com Daniel, mas de tanta pressão o rei acabou tendo que realmente assumir e, a muito contragosto, lançou Daniel lá na cova dos leões. Mesmo a gente sendo bênção, obedecendo a Deus, sendo fiel, sendo justo, nós teremos que enfrentar covas. Essa é uma realidade da vida cristã. O rei lançou Daniel na cova. Não conseguiu dormir aquela noite de tanta preocupação, mas na hora que ele lançou, ele falou: olha, que esse teu Deus, essa foi a declaração do rei. E esse teu Deus, a quem você serve continuamente, venha te livrar desse mal. Será que alguém pode falar isso da gente? Será que alguém que nem segue esse Deus pode falar isso? Foi isso que o rei falou. O rei foi dormir, passou o dia, no dia seguinte ele foi correndo lá na cova e gritou: Daniel! E Daniel respondeu: estou aqui. O anjo do Senhor fechou a boca dos leões. E sabe qual foi o final dessa história? Vocês conhecem. Todos aqueles acusadores. O rei tirou Daniel da cova e jogou os acusadores dentro da cova e eles foram estraçalhados, junto com as suas mulheres, a família toda, dentro da cova dos leões. E o rei agora faz então um novo decreto. Que esse Deus de Daniel, esse Deus de Daniel, que ele seja exaltado, reverenciado em todos os domínios do povo persa. E a partir de hoje, todos reverenciem esse Deus, porque esse Deus é vivo e ele vive para sempre. Você já imaginou o que Deus faz com uma dificuldade, com uma cova? É isso que Deus faz. Deus, às vezes, ele permite essa cova, essa dificuldade, para glorificar ao Senhor. Esse é o final da história. O final feliz da história para um servo de Deus, para um filho de Deus, que pratica a justiça, que ama a fidelidade e anda humildemente com o Senhor. Agora, eu não posso enganar você. Você quer ser uma bênção esse ano? Você quer desfrutar de Deus, experiências? Você quer ver Deus agindo em seu favor, manifestar poder na sua vida, derramar bênçãos na sua vida? Quem quer isso? Diga eu. Você precisa praticar a justiça. Você precisa ser fiel. Você precisa ser uma pessoa humilde. Descer desse pedestal de orgulho e arrogância. E depender do Senhor para Ele fazer isso que você não pode fazer. É isso que Deus espera de cada um de nós. E é um desafio todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé. Sabe o que Daniel experimentou lá na cova dos leões?
Hebreus 13:5. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Deus é fiel. Por isso que eu estou até com essa camisa aí, hoje. Para ficar gravado na sua mente. Deus é fiel. Ele não falha. Ah, mas eu ainda estou dentro da cova. Eu estou praticando a justiça. Eu estou sendo fiel. Eu estou sendo uma pessoa humilde. Mas eu me sinto ainda dentro de uma cova. Calma, o final da história não chegou ainda. Essa cova vai ser para a honra e glória do Senhor. Amém? O que pode ser uma cova? Uma enfermidade que você está lutando, um anseio de Deus que você busca há anos, um problema familiar, uma batalha familiar, pode ser uma cova. Você já fez de tudo. Continue perseverando, continue dependendo da graça de Deus, continue confiando nele, confie que esse deserto ele vai passar. Quando a gente vai ver a história do povo de Deus, fica um ensino muito claro para nós. Que o nosso tempo no deserto ou na cova vai depender de como a gente se comporta. Se a gente decidir praticar obras de humildade, ser submissa ao Senhor, praticar justiça, sendo fiel, sabe o que Deus faz? Vamos abreviar esse negócio aí? Tá bom, ele já aprendeu. Deus não tem prazer em nos ver sofrer. Mas Deus fala assim, não, ele já aprendeu, ela já aprendeu, agora vamos aliviar. Chega, ele já aprendeu. E tudo é para a honra e glória do nosso Deus.